Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, primeira epístola de João. Quero ler a palavra de Deus no mesmo texto que nós lemos, uma palavra mais breve. Temos um tempo já avançado, mas é algo do Senhor para nós. Nós estamos ouvindo muito sobre o tema de missões, meus irmãos, especialmente na escola dominical. Teremos praticamente um trimestre inteiro sobre este tema. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nesse texto para falar sobre a vida que conhecemos e compartilhamos. E quero ler com os irmãos, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, ou a alegria de vocês, seja completa. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração através desse texto, dessa epístola de João. E quando veio a inspiração do Senhor para falar sobre a vida que conhecemos e compartilhamos, eu me pus a pensar sobre algo que é muito comum nos nossos dias, sobretudo envolvendo o marketing digital, como esse mundo é praticamente voltado a isso, né, ao espaço digital, praticamente atravessa nosso cotidiano, nossa rotina, nosso dia a dia. É impossível não estarmos o tempo todo interpelados, influenciados pelo que acontece no mundo digital. Existe uma coisa chamada experiência do usuário, e é algo hoje muito comum, e as pessoas cada vez mais são influenciadas e buscam aquilo que é do seu interesse, busca aquilo que de alguma forma supre uma carência, uma necessidade sua. E a grande rede, o mundo digital, tornou-se um mundo de compartilhamento de informações, mas um compartilhamento também de impressões daquilo que se usa, impressões de marcas, impressões de produtos, de maneira que, normalmente, quando você está buscando comprar uma coisa, conhecer uma empresa, viajar para um determinado local, ficar hospedado num determinado hotel, não é difícil você encontrar informações detalhadas dali. As pessoas que passaram por ali, elas dizem o que acharam daquela experiência, elas falam se foi boa, se foi ruim. Existem mecanismos de classificação, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, gostou, não gostou, e isso modela comportamento, isso modela decisões, de modo que a gente é muito influenciado por isso. E eu estava pensando nisso, justamente no tocante à experiência do Evangelho, a experiência da fé. Como nós compartilhamos as nossas experiências da fé. Como nós passamos para outras pessoas o modo em que Cristo tem nos influenciado, impactado o nosso coração. Eu tenho a impressão que muitas vezes a gente é apressado e ávido para falar da experiência nossa numa determinada igreja. Nós falamos de como aquilo nos impacta no tocante à liturgia, à pregação, o conforto, de onde sentamos, a refrigeração. E às vezes nos referimos muito mais ao ambiente do culto, às nossas impressões como usuário de um determinado produto e espaço,
do que propriamente uma experiência do Evangelho que temos como discípulos de Jesus. E eu percebo que aqui há uma diferença, porque parece que quando as pessoas buscam agora uma igreja e procuram a experiência do usuário, que muitas vezes está lá, nos perfis dessa instituição, na forma em que as plataformas classificam, a partir do gosto, das impressões que essa instituição deixa, as pessoas pouco têm procurado saber de fato qual é a experiência de Cristo e do Evangelho que essas pessoas de fato têm a falar. Os testemunhos, ou seja, as testemunhas referenciais que muitas vezes são utilizadas por megas igrejas, para que de alguma forma o seu exemplo e aquilo que elas retratam exerça influência sobre outros, às vezes foca muito mais em pertencer àquela igreja do que ser discípulo de Jesus. De modo que não é difícil você encontrar alguém dizer mais ou menos assim: eu estava falido, eu estava com a minha empresa quebrada, eu estava cheio de problemas, eu estava doente, eu estava com um casamento destruído, mas quando eu fui nessa igreja, aí cita a igreja, mudou tudo. Agora eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho o casamento restaurado. E você percebe que há um problema nisso. Há um problema porque parece muito mais uma experiência de um usuário, de ir a um templo, de pertencer a uma instituição. E aí é como se aos poucos a gente vai perdendo aquela coisa que foi tão cara na nossa tradição eclesiástica, sobretudo assembleana, que é aquele testemunho de quando eu conheci Jesus. Era tão comum isso, pouquíssimas décadas passadas, as pessoas contarem como conheceram Jesus, como foi sua experiência com o Evangelho, o momento em que Cristo os encontrou. E parece que aos poucos a gente vai trocando esse testemunho pela experiência de pertencer a um local, de frequentar um determinado culto, de gostar de uma determinada liturgia. E aí chega o Evangelho de João aqui, nos confrontando em relação àquilo que verdadeiramente deve ser compartilhado, aquilo que deveria interessar as pessoas, aquilo que deveria ser buscado e desejado por alguém. O evangelista João, o último dos discípulos vivos, é o último dos apóstolos ainda, servindo a igreja pastoralmente. Ele enfrenta grandes desafios naquele tempo, meus irmãos. Talvez o pior desses foi um movimento herético terrivelmente avassalador chamado gnosticismo. Eu não teria como detalhar sobre isso. Os irmãos vão encontrar facilmente muita informação sobre isso na internet, nos livros de história da igreja. Mas o gnosticismo foi talvez uma das piores pestes, se eu chamaria assim, porque foi uma das heresias mais terríveis e avassaladoras do cristianismo. Basta os irmãos imaginar que desse movimento e dessa heresia surgiram muitos outros movimentos, centenas e centenas de livros foram publicados no século II, III, alguns falsamente atribuídos a personalidades bíblicas. Isso causou muita confusão, muito engano, e causa até hoje. Mas o ponto básico da ideia gnóstica era exatamente a negação da realidade de Cristo como um homem. Esse era o ponto central daquilo que os gnósticos pregavam. Por ter uma forte influência grega e por ter uma rejeição à materialidade, ou por imaginarem a matéria algo mal, eles se negavam a aceitar que Cristo de fato foi encarnado, esteve entre nós como verdadeiro homem. Então eles começaram a propagar isso, e João tem na sua vida e no seu ministério o desafio de colocar as coisas no lugar e reafirmar a verdade do Evangelho para a igreja naquele momento. Portanto, é uma das epístolas que já está ali no final do primeiro século. E o conteúdo dessa epístola, se os irmãos lerem atentamente depois, vocês vão ter em conta que o objetivo de João é exatamente provar, atestar que Cristo de fato não tinha apenas um corpo aparente, como os docéticos, que era um grupo gnóstico, acreditava. Cristo veio em carne, aí João diz isso, ele veio em carne.
Ele se humanizou e verdadeiramente esteve entre nós. Nós vimos, nós tocamos, nós estivemos com Ele. O Verbo de Deus esteve aqui no meio de nós. E essa é uma defesa gloriosa, não só para combater aquilo que falsamente se dizia sobre Cristo, mas também o intento aqui é testemunhar uma experiência gloriosa de transformação que ele mesmo, João, tinha vivido aos pés de Jesus. Porque ele era um outro homem depois de ter encontrado Jesus. E a resposta que ele dá para alguém que perguntasse: qual é a explicação, João? Você era um homem explosivo. Você era um homem colérico. Você era um homem que queria resolver as coisas queimando quem te contrariava. Qual é a explicação para você terminar assim os teus dias, esse homem tão amável, falando tanto de amor? E a tradição conta que João, já muito velhinho, ele morreu literalmente de fartos dias. E a tradição conta que ele, já bem velhinho, ele balbuciava dizendo: irmãos, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É impossível não ler João e não ver o amor assim estampado. É por isso que ele é o apóstolo do amor. Mas acredite, teve um tempo que esse homem não era tão amável assim. O que faz isso com João? O que transforma o João neste homem? E aí esse é o testemunho que ele apresenta para a gente no versículo 1 até o versículo 4. E eu queria aprender com os irmãos algumas coisas sobre João e sobre tudo aquilo que ele fala acerca da vida, dessa vida eterna. E ele fala dessa vida eterna, e ele fala que essa vida foi conhecida, e esta vida foi compartilhada agora, e ele também compartilha, porque acessou esta vida, acessou essa vida em carne. Meus irmãos, nós estamos inseridos num mundo marcado pela morte. A morte está ao nosso lado, por todos os nossos lados. A morte existencial, a morte física, a morte relacional, a morte, meus irmãos, nos relacionamentos, a morte cósmica, um homem cuidando mal dos meios e recursos deixado para que ele exercesse boa mordomia, agora devasta, destrói. O mundo cheira a morte. Eu lia hoje uma reportagem sobre isso, falando de uma guerra que eclodiu alguns dias atrás. E era mais ou menos isso, o cheiro da morte. As pessoas sentem o cheiro da morte. Há uma morte física, de pessoas mortas, mas também há uma morte espiritual, de gente que anda, gente que vê, que trabalha, que estuda, gente que sente, que se relaciona, mas está espiritualmente morto, insensível a Deus, insensível ao Evangelho. É triste imaginar que pessoas assim frequentam igrejas. Existem igrejas mortas, que já foram vivas, que já foram movimentos poderosos, avivados. Jesus falou de igrejas que morrem. Ao escrever para uma daquelas igrejas da Ásia, ele diz: você tem nome de quem está viva, mas está morta. Igrejas morrem, cristãos morrem, sem perceber, às vezes quase como aquela experiência da rã na chaleira. A água vai aquecendo, aquecendo, e quando menos percebe, se torna um defunto ambulante. Vem à igreja, dá dízimo, dá oferta, adora, glorifica, mas não sente, não é tocado, não é afetado, não é influenciado. Meus irmãos, que triste é um crente morto, sobretudo aquele que pensa que está vivo. E João fala justamente dessa vida que existe, dessa vida que pode ser experimentada, dessa vida que deve ser compartilhada. E o que eu acho especial nas palavras do João, eu vou tentar ao máximo um breve sermão expositivo nesses 4 versículos, sobretudo nesse momento inicial, como João apresenta a realidade objetiva dessa vida eterna,
A realidade objetiva dessa vida eterna que nos antecede, que vai além de nós. Ele começa dizendo isso nas primeiras palavras do versículo 1, quando ele diz o que era desde o princípio. Ele está falando de uma vida que pode ser experimentada, de uma vida que deve ser compartilhada, mas de uma vida que existe antes de nós, de uma vida que nos precede, de uma vida que nos transcende. Ele fala da realidade dessa vida e, obviamente, ele está traduzindo esta vida eterna ao próprio Cristo. Cristo é a vida eterna. Cristo disse isso: eu sou o pão da vida, eu sou a vida eterna. E essa vida eterna, ela nos transcende. Há uma realidade objetiva que deve ser levada em conta quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos de Cristo. E quando nós falamos da realidade objetiva da vida eterna, nós estamos falando de algo que não depende de nós para existir, de algo que não está, meus irmãos, incluído na nossa experiência para passar a ser nominado. Essa é uma realidade que está para além de nós, e há pelo menos duas coisas que a gente precisa levar em conta quando falamos desta vida que está para além de nós, dessa vida como realidade objetiva. A primeira é que é uma vida não particularizada, meus irmãos. Ela não pode ser definida subjetivamente com base na experiência de cada um. E, ao meu ver, esse é um grande problema hoje na comunicação do Evangelho. Porque o mundo cada vez mais plural vai particularizando a vida cristã e a fé cristã, e dando a cada experiência pessoal o tom e uma reivindicação de legitimidade, como se estivéssemos diante de um grande panteão de ideias, de percepções distintas, porém igualmente válidas, e não é assim. Há uma verdade objetiva que não precisa passar pela minha subjetividade para ser validada, para existir. E talvez a grande prova disso é o fato de que eu não preciso necessariamente abraçar esta verdade para ela exercer efeito sobre mim, inclusive condenatório. É interessante, meus irmãos, a gente vive isso cada vez que passa numa lombada eletrônica. Você não precisa saber que uma lombada eletrônica está lá para ser validado a sanção disciplinar sobre você por ter passado acima da velocidade. Você não tem como pegar aquela folhinha de preencher com seus dados e colocar lá: eu não vi, eu não sabia que tinha que ser a 60 quilômetros. Eu vim a 100 porque eu não tinha nem ideia da lombada. Que você saiba ou não, ela está lá. Pague a multa e perca seus pontos na carteira. Não tem jeito. A realidade objetiva do Evangelho é isso. Você não precisa crer para validá-lo. Você não precisa experimentar para validá-lo. Existe. A vida existe. Quem não abraça, morre. A vida existe mesmo para quem não conhece, está exposto à possibilidade da morte. Cristo é real e Ele está interpelando o caminho de homens, mulheres, tribos, povos, nações. Não importa que você conheça, que você saiba, não importa que você creia, não importa que você adore, você pode evitá-lo a vida toda, mas acredite, haverá um dia que todos os povos, todas as nações estarão diante do trono dEle para reconhecer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos reconhecem isso e podem adorá-lo agora? Essa é a realidade, meus irmãos, objetiva da vida. Ele preexiste. Ele era desde o princípio. E quando João diz era desde o princípio, ele não está alocando a existência de Cristo numa dimensão de temporalidade, não. Ele existe antes mesmo que o tempo existisse. É por isso que o profeta o chama de Pai da eternidade. Porque no princípio, não é que ele existe desde o princípio. No princípio ele já era. Quando tudo começou, ele já estava lá. Antes que tudo existisse. Ele é preexistente. Ele é autoexistente. Ele é coexistente. É a vida eterna, é o Cristo de Deus. Aquilo que você tem a falar é algo poderoso, é algo que está antes de nós, é algo que vai para além de nós,
É algo que tem existência própria, é algo que tem validade própria, que tem legitimidade própria. Eu não preciso pregar para ser validado. Eu não preciso consentir para ser validado. Eu não preciso aceitar para ser validado. É a verdade, que eu queira ou não queira, que eu aceite ou não aceite, que eu abrace ou não abrace, é a verdade. Está posta. Um dia ela estará diante de mim para requerer conta da minha vida. Ninguém escapa, meus irmãos, do encontro com essa verdade. Você pode negar a vida toda, mas um dia ela estará diante de você para pedir conta. Porque ele era desde o princípio. Mas João fala uma segunda coisa muito importante. Ele fala que, embora ele era desde o princípio, ele historizou-se, ele encarnou-se, ele veio no tempo e no espaço, ele esteve aqui entre nós. É tão maravilhoso, porque João é como se ele enxergasse a própria divindade, meus irmãos, no seu poder e na sua glória, na sua eternidade. Sabe, meus irmãos, não tendo nada e ninguém junto de si, porque somente a Santa Trindade existe eternamente. Aí João fosse levado por um momento de enlevo e inspiração e começa a dizer: e ele, aquele que eternamente existe, veio. Ele esteve aqui, ele pisou nesse chão, ele teve rosto, mãos, pés, ele tinha um nome, ele tinha uma casa para morar, nós comemos com ele, nós tocamos ele, nós vivemos com ele, nós desfrutamos da sua presença, nós desfrutamos da sua companhia. O grande Deus esteve no mundo dos homens, o grande Deus teve uma casa para chamar de sua. Um grande Deus teve um sobrenome, teve uma família, teve uma mulher para chamar de mãe, teve homens para chamar de irmão. O grande Deus comeu na mesa com pecadores. O grande Deus, essa é a grande revelação do Evangelho. É isso que João está dizendo. Aquele que era desde o princípio esteve aqui, se manifestou. Nós vimos, nós tocamos, nós o abraçamos. Mas há uma terceira coisa que João também fala nesse texto. É que a genuína experiência da vida eterna, ela impulsiona o testemunho. O que ele quer nos provar, meus irmãos, é que pode até ser possível alguém testemunhar de Cristo sem conhecê-lo genuinamente. Mas é impossível alguém conhecer Cristo genuinamente e não testemunhar dele. É isso que João está dizendo. Depois de ter visto o que nós vimos, depois de ter tocado com as nossas mãos, depois de ter estado com ele, aí a gente fala mesmo que não queira. Há uma força propulsora que nos move a esse testemunho. Há uma força que nos levanta e que nos move a compartilhar dele. Nós fazemos isso mesmo que não quiséssemos. E aí eu lembro daquilo que os apóstolos disseram no Atos capítulo 4, versículo 20, quando eles estão interpelados pelas autoridades de Jerusalém, está ali cercando eles os sacerdotes, os membros do Sinédrio de Jerusalém, estão insistentes dizendo: vocês não falem desse homem que foi morto, vocês não falem dele, vocês vão ser torturados, vocês vão ser presos, não fale desse homem, não fale desse homem, não fale da ressurreição desse homem. Aí Pedro olha para eles e diz: mas nós não temos como não falar. Nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Quantos têm experimentado, meus irmãos, a vida eterna de Deus, e sabe que isso nos move, isso nos impele. Não é uma opção, eu não me levanto de manhã e decido falar dele. Está em mim, me invade, me consome. É assim que Paulo descreve esse impulso, esse ímpeto de falar dele. Mas há uma quarta coisa que João fala. É justamente o impacto que essa vida eterna exerce sobre nós. E ele diz isso já nos últimos versículos, no capítulo 1, do versículo 3, versículo 4, quando ele diz que esta vida eterna em nós, ela exerce um impacto, um duplo impacto.
Primeiro, o impacto de estabelecer uma comunhão entre nós e o próprio Deus. Esta é uma vida eterna que não vem apenas como uma experiência pessoal, para suprir carências emocionais, pessoais. Muita gente tem tratado o cristianismo assim, nessa perspectiva apenas da saúde mental, do sentir-se bem consigo mesmo, do se sentir em paz. Sabe, meus irmãos, essa ideia tão estranha ao evangelho, que busca no cristianismo, sabe, uma experiência pessoal de alento, de encorajamento, sabe? Eu estou me sentindo bem comigo mesmo depois que eu aceitei Jesus. Não é só para isso. Conhecer esta vida eterna é se colocar em comunhão com Deus Pai e Deus Jesus Cristo. É estar entrelaçado agora numa relação com eles, de pertencer a eles e de ser tocado, invadido por eles, influenciado por eles. Mas não é só a comunhão. João também fala da alegria, e ele cita a alegria completa. Aqueles que compreendem, que assimilam, que conhecem essa vida eterna, eles experimentam uma verdadeira alegria, uma alegria que nunca acaba, uma alegria plena, que não sobra mais nenhum espaço para outras falsas alegrias momentâneas, passageiras. Essa alegria que a vida de Deus em nós proporciona e possibilita. Os músicos podem vir se aproximando, porque eu queria dizer essas 4 coisas que são pressupostos dessa explanação que João faz da vida eterna. E ele faz toda essa explanação para colocar diante de nós 2 importantes desafios, e eu queria apresentar já na conclusão dessa mensagem. Eu sabia que eu tinha apenas 30 minutos para expor isso. E ele coloca diante de nós 2 desafios importantes, ao reconhecer isso, ao reconhecer a verdade objetiva da vida eterna, ao reconhecer que essa vida eterna esteve aqui, encarnou-se na pessoa de Jesus, ao saber que a genuína experiência dessa vida eterna impulsiona o testemunho, ao ser lembrado que o impacto dessa vida eterna gera em nós comunhão com Deus, gera em nós alegria completa. A pergunta que a gente precisa fazer para João é: e agora? O que eu devo fazer então? O que Deus espera de mim diante dessa exposição, João? E aí João tem 2 coisas a nos colocar como desafios. O primeiro desafio que João tem a nos colocar, e a vida dele é um exemplo e testemunho para nos desafiar esta manhã, é a grande e necessária importância, meus irmãos, de uma experiência evidente de Cristo Jesus, desta vida eterna. Todos nós precisamos de uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Escute o que eu tenho a dizer esta manhã. O seu testemunho, a sua disposição de compartilhar Cristo, não será maior e mais impactante do que o impacto que a experiência de Jesus causou com você. Isso é proporcional, meus irmãos. O fervor com que compartilhamos Cristo é proporcional com o impacto que Ele exerce em nós. Quanto mais Ele impacta a gente, mais fervorosamente a gente compartilha dEle e fala dEle. Quanto mais nós experimentamos esse amor como uma realidade de perdão, de mudança, de transformação, mais nós nos sentimos encorajados a testemunhar e falar e gritar. Jesus falou disso quando aquela mulher ungiu Ele, e muita gente ali recriminava aquela atitude. Jesus disse uma frase que para mim é emblemática, que ela sempre marca a minha compreensão da necessidade que temos de falar de Cristo e do Evangelho. Jesus disse assim: a quem muito é perdoado, muito ama. A quem muito é perdoado, muito ama. Essa compreensão pessoal do quanto Cristo significa para nós e do que Ele é para nós, ela precisa ser uma experiência verdadeira para cada um de nós. Não se contenha em ouvir falar sobre Ele. Não se contenha em frequentar cultos e cultos ouvindo pregações sobre Ele. É possível que existam pessoas que dissertem, sabe, profundamente, de maneira incrível sobre Deus, sobre Cristo. Especialmente se você já nasceu num lar cristão.
Basta ler alguns livros e conhecer sobre Cristo e falar sobre Ele, coisas que talvez um verdadeiro e genuíno cristão não seria capaz de falar, porque está exposto ali como letra. Mas acredite, essas letras, sem uma experiência verdadeira, podem se tornar letras mortas. Ideias que você compartilha, que você propaga, mas que não diz respeito ao que você sente dentro da alma. Eu estou falando de uma experiência pessoal, genuína com o Evangelho, gente. É isso que separa, meus irmãos, a falsa religião do verdadeiro cristianismo. Não é o quanto você fala de Deus, não é o quanto você conhece sobre Deus, não são títulos e funções eclesiásticas. É possível você ser um pastor e não conhecê-lo como deveria conhecer. É possível. Sobretudo porque muitas vezes a gente mascara esse conhecimento na nossa verbalização. A gente mascara esse conhecimento na nossa exposição. E às vezes a gente fala tão bem que a gente é capaz de convencer outros que nós o conhecemos. Mas eu não estou falando de conceitos, de ideias, de teorias. Eu estou falando de ter estado com Ele. Eu estou falando de ter tocado Ele. Eu estou falando de ter visto Ele com os olhos. Eu estou falando de ser invadido pela vida dEle, pela glória dEle, pela graça dEle. Você precisa experimentar este Cristo. A experiência que vale a pena e é transformadora não é a nova igreja que você agora participa, não é agora o pastor que você tem para ouvi-lo. A experiência capaz de mudar definitivamente a tua história é conhecer a Jesus Cristo, é conhecê-lo genuinamente. E aí João nos coloca um segundo desafio, que é o desafio do testemunho verbal da vida eterna. Você experimentou, você viu, suas mãos o tocaram, agora fale, testemunho. Sabe, meus irmãos, durante muito tempo eu estive aqui caminhando com a juventude, e muitas vezes eu falei sobre isso. Nada substitui o testemunho verbal do Evangelho. Por isso que é verdade objetiva. E por ser verdade objetiva, não pode ficar na subjetividade da experiência pessoal, gente. O Evangelho é uma coisa só, não é muitas coisas. Jesus é um só, o caminho é um só. Não existem verdades, caminhos. Tem um caminho só. É por isso que a gente precisa falar, inclusive dizendo que não é, para que não fique confusão, gente, do verdadeiro Cristo, do verdadeiro caminho. Se propaga às vezes pela internet aquelas frases, e as pessoas adoram fazer frases e colocar nome de pessoas famosas, de uma maneira assim, inadvertida. Às vezes a gente olha assim, poxa, mas fulano nunca disse isso. E aí tem uma frase que se atribui a Francisco de Assis: pregue e, se possível, use palavras. Francisco de Assis nunca disse isso. Pelo menos não tem nada escrito sobre isso que ele tenha dito. E essa é uma ideia falsa, porque a pregação ela é verbal também, e ela é principalmente verbal, porque o Evangelho é uma verdade objetiva. Pregue só com a vida. O mais que a sua vida faz é gerar perguntas. O mais que a sua vida faz é gerar interesse para se conhecer mais de Deus. Mas um dia alguém que está admirado com você vai dizer: me fale mais. A sua experiência, o seu exemplo pode até inspirar alguém até Cristo, mas não explica quem é Cristo para alguém. Você precisa abrir a boca e dizer o que Cristo fez com você. Fique de pé nesta manhã, nós vamos orar. Esse é o desafio de todo crente, meus irmãos, é falar sempre, é falar a tempo e fora de tempo, é dar razão, dar esperança.
As pessoas podem até se sentirem sedentas por Deus a andar do nosso lado. Mas é quando abrimos a boca que nós mostramos a ela aonde está a verdadeira fonte da vida. Eu quero orar por você esta manhã. Se tem alguém aqui esta manhã desejoso de uma experiência com Cristo, de uma experiência de reconciliação para a sua vida, vem agora. Eu quero desafiar você a dar uns passos aqui à frente. Eu quero orar por você. Pastor, eu ouço essa palavra hoje, eu quero viver isso para a minha vida. Eu quero experimentar isso para a minha história, para a minha família. Venha agora. Venha confessar Jesus, venha entregar sua vida a Ele. Venha desfrutar de uma vida nova com Cristo. Onde está uma pessoa que queira vir? Que queira vir pedir um renovo de Deus sobre a sua vida. E quem sabe experimentar de novo uma alegria completa que já sentiu um dia, mas agora é algo tão distante. Há pessoas, meus irmãos, que são literalmente tomadas de tristezas. E não sabem por que se sentem tristes, porque choram, porque sentem-se abatidas, porque sentem-se sem força para viver. O mundo não tem essa alegria para você, acredite. Nada que você viva nessa realidade pode te fazer experimentar isso. Só a vida eterna, só Jesus Cristo é capaz de dar alegria completa para você.